lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia suplicando a Deus a presença dele na nossa vida. Queremos senti-lo ao nosso lado, queremos ter plena convicção de que ele caminha e conduz a nossa trajetória. Todos os dias nesse canal nós estudamos um novo capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã nós iremos começar um novo livro. Vale a pena ressaltar nessa manhã que depois do último livro do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é o livro de Mateus, se passaram mais de 400 anos, Deus em silêncio. Não houve nenhuma profecia. Mas depois de 400 anos, é o próprio Filho de Deus que coloca os seus pés nessa terra para nos ensinar e nos mostrar o caminho pelo qual nós devemos trilhar para alcançar a vida eterna. Imagine que satisfação poder aquelas pessoas que estavam com a Bíblia nas mãos, na expectativa de se deparar com a profecia, com o cumprimento das mensagens tanto de Zacarias quanto de Malaquias, de que o Filho de Deus nasceria em Belém, de uma virgem, e ele seria o resgatador do seu povo. Aqueles que estavam estudando a palavra de Deus viveram esse momento sensacional. E é por isso que os pastores e aqueles que estavam com a Bíblia nas mãos sabiam de onde viria o Messias e eles estavam prontos para se encontrar com o seu Deus. Mais de 1000 anos antes de Jesus nascer nessa terra, o próprio Deus tinha assumido uma aliança com a casa de Davi, com a tribo de Judá, falando para ele que seria da sua descendência que nasceria o Messias. E depois de 1000 anos, então, a palavra de Deus se cumpre ao pé da letra. Lá de Belém, de uma virgem, nasceu o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E ele cresceu, se desenvolveu, nos mostrou o caminho e nos ensinou como é que nós devemos viver para nos encontrarmos com o Pai. E é dessa forma que se cumpre a palavra de Deus ao assumir a aliança com a linhagem de Davi, falando que da linhagem dele jamais cessaria um descendente. O nosso Deus hoje reina eternamente nas cortes celestiais, mas ele advém da linhagem do rei Davi. O capítulo que nós estaremos estudando nessa manhã nos traz uma grande verdade para o nosso coração. Não existe nenhuma parte dentro da palavra do Senhor que não seja inspirada. Nós podemos em algum momento olharmos para algum texto bíblico e imaginarmos de que esse texto não tem inspiração, mas não é que não exista, somos nós que não temos uma visão adequada para enxergarmos a beleza ou o que Deus quer falar conosco. Mas toda a palavra de Deus ela é inspirada e nós veremos nessa manhã que o livro de Mateus, no capítulo 1, quando se trata de nomes e de famílias, Deus estava aqui sim nos ensinando uma verdade, nos mostrando o caminho pelo qual nós devemos seguir. Dentro da palavra de Deus, nós nos deparamos com duas genealogias que falam a respeito da linhagem de Jesus Cristo. Uma delas está aqui em Mateus. E o próprio Mateus ele é responsável em traçar uma linhagem desde Abraão até a linhagem do rei Davi. Diferente de Lucas, Lucas começa traçando a linhagem de Jesus Cristo desde Adão até José, que é um descendente da casa de Davi. Embora Lucas tente apresentar Jesus como sendo o Redentor de uma forma universal, Mateus tem uma responsabilidade de escrever para os seus patrícios, aqueles que eram judeus, aqueles que tinham a palavra de Deus nas mãos e havia uma expectativa e que estavam estudando a Bíblia de que em algum momento Jesus Cristo colocaria os seus pés nessa terra. Moisés falou do nascimento do Messias, Zacarias e tanto Malaquias também profetizaram a respeito da vinda do Filho de Deus que nasceria nessa terra. Quando Mateus escreve a respeito da genealogia de Jesus, Mateus está ali escrevendo com o objetivo de levar todas as pessoas a confirmarem a sua fé, que Jesus Cristo, de fato, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador e que nós precisamos amá-lo e servi-lo com todo o nosso coração. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Jesus Cristo nasceu para ser o nosso Salvador. O nome Jesus, do grego, da mesma forma como Josué teve a responsabilidade de conduzir o povo de Deus quando eles estavam dentro da terra prometida, mostrar o caminho pelo qual eles deveriam seguir,
Jesus Cristo também viria aqui a essa terra, mostrar à nação de Israel o caminho pelo qual eles deveriam seguir para se encontrar com o Pai. Os nomes no Antigo Testamento tinham um significado extremo para a família e em especial para a pessoa. Geralmente o nome de uma pessoa representava as circunstâncias e os propósitos da vida de um ser humano. Nunca uma família dava um nome para alguém que não estivesse relacionado com os seus propósitos de vida, os propósitos da família ou as circunstâncias pelas quais aquela criança tinha nascido. Cristo, no Novo Testamento, ele é chamado nos Evangelhos como sendo o Messias, o Filho de Deus. Messias quer dizer ungido. Ele foi chamado para uma missão específica. Ele tinha uma responsabilidade de representar ao Pai e na sua missão ele deveria salvar aqueles que estavam nessa terra e que não tinham tido entendimento a respeito da vontade do Pai. É bem possível que Mateus, quando ele estivesse escrevendo essa genealogia, ele faz menção aqui de que Jesus também faz parte das outras tribos, porque ele queria inserir na mente de cada israelita de que a vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra não era exclusiva para salvar apenas aqueles que eram da tribo de Judá, mas Jesus veio aqui a essa terra para salvar a todas as pessoas. A missão do Messias era universal, não era apenas unilateral. Jesus Cristo veio para todo pecador e todos aqueles que estavam nesse mundo e que por alguma razão reconheciam que não estavam salvos, em Jesus eles poderiam encontrar esperança para suas lutas e batalhas e viver uma nova vida ao lado do Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José é aquele que é o pai adotivo de Jesus, mas Maria tem sangue da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Ela era da tribo de Judá, portanto a palavra de Deus se cumpriu ao pé da letra, quando Deus um dia assumiu aliança com a casa de Davi, falando que da sua linhagem jamais se acabaria um descendente. E nesse momento, quando Jesus nasce dessa terra, de fato se cumpre a aliança de Deus com a casa de Davi. Jesus sobe ao Pai, Jesus hoje é o nosso intercessor, o nosso Salvador. Jesus representa a tribo de Judá e Jesus representa todo aquele que vive nessa terra e que carece da graça do nosso Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus ele se preocupa em apresentar a maneira pela qual Jesus Cristo vem aqui a essa terra, para que aqueles que estivessem com a palavra de Deus nas mãos pudessem ter plena convicção que, de fato, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Quando Mateus entra nos detalhes de que Jesus Cristo nasceu como sendo provindo do Espírito Santo, Mateus estava incutindo na mente de cada judeu de que o nascimento de Jesus Cristo não era de vontade humana, mas era por vontade divina, e que nós que estamos nessa terra, se quiséssemos encontrar cura para o perdão dos nossos pecados, ou para aquela geração que tanto tinha lutado para viver uma vida fiel a Deus, e até então eles não tinham alcançado esse objetivo, a sua única saída, a única solução para o problema dos seus pecados, das suas enfermidades espirituais, era colocar-se nas mãos de Deus, confiar em Jesus Cristo e entregar a sua vida exclusivamente. Como nós podemos observar no versículo 19, José é um homem justo. O que é ser um homem justo aos olhos do Senhor? Um homem justo é aquele que estava vivendo de acordo com a vontade de Deus que está na Bíblia. Não é que José não cometesse pecado, não é que José não falhasse, mas de acordo com as orientações que estavam na lei de Moisés, José vivia em integridade diante de Deus e diante dos homens. José foi um homem escolhido a dedo pelo céu para que pudesse ser o pai adotivo de Jesus Cristo. José não foi o pai biológico, José educou, José influenciou a vida de Jesus Cristo para que cada dia ele vivesse de acordo com a vontade do seu pai, cumprisse a missão que o céu tinha designado para ele. José era um homem tão íntegro diante de Deus que no momento em que ele soube que Maria estava grávida, ele sentiu vontade de abandoná-la. Ele não abandonou porque os anjos do Senhor lhe comunicaram e lhe impediram de sair de dentro de casa. E ele então compreendeu que o propósito pelo qual da gravidez de Maria era de fato divino.
Se José tivesse abandonado Maria naquelas circunstâncias e procurado as leis daquele período, Maria teria sido apedrejada e ele teria tido liberdade para se casar com uma nova mulher. Era muito comum naquele período, era o pai e a mãe que davam um nome para uma criança. Mas nessas circunstâncias, quando nós olhamos para o versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o nome que deveria ser dado para essa criança deveria ser Jesus. Nem José, nem Maria tiveram o privilégio de colocar o nome na criança, mas foi o próprio céu que escolheu esse nome para que o Filho de Deus pudesse receber. Porque a missão de Jesus era singular, era completamente diferente de todas as outras pessoas que tinham nascido nesse mundo. Jesus não veio libertar os judeus do jugo de Roma. Jesus não veio para governar a nação de Israel. Jesus veio para assumir o controle do nosso coração. Jesus veio para reinar dentro do nosso coração, da nossa vida. Jesus espera que cada um de nós possamos abrir o nosso coração para que exclusivamente a nossa vida possa pertencer a Ele. Somente em Jesus nós encontramos a cura para os nossos pecados. Somente em Jesus nós encontramos verdadeira salvação. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o primeiro capítulo do livro de Mateus, nós precisamos guardar no nosso coração. Em Jesus nós encontramos a revelação de Deus. Em Jesus nós encontramos a mensagem de Deus dada aos seus filhos nessa terra. Em Jesus nós encontramos o sermão de Deus para salvar os seus filhos que estão nessa terra. Todos nós que vivemos no presente século, nós precisamos reconhecer a importância da vinda de Jesus Cristo a essa terra. Mateus tinha uma preocupação especial em escrever os detalhes, a forma pela qual José e Maria viveram, para que os judeus pudessem entender que a linhagem de Jesus não era humana, mas a linhagem de Jesus, de fato, ela era divina, e Deus queria salvar o seu povo através da vinda do Filho de Deus. Hoje, o que cabe a cada um de nós é entregarmos o nosso coração exclusivamente ao Senhor, amá-lo cada vez mais, nos submetermos a nossa vida às mãos do nosso Cristo, e tenha certeza, quanto mais de Cristo nós estivermos na vida, mais pronto nós estaremos preparados para viver com o nosso Deus eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Nos ajude a cada dia a vivermos de acordo com a Tua palavra. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.